Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal Aliança Eterna. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui a doutora Deise Rangel, que é psicóloga e psicanalista, atende na cidade de Vitória. Foi uma live muito pedida, né? Prometo que hoje eu vou deixar ela falar bastante, porque da última vez eu acabei extrapolando o tempo, né? Prometo que hoje eu não vou fazer isso, tá, gente? É um assunto muito relevante, muito importante para nós. Então eu já quero convidar aqui a doutora Deise para entrar conosco aqui, viu, gente? Só um minutinho. Estamos só aguardando ela entrar aqui. Sejam muito bem-vindos todas, Aninha. Nossa querida Luciene tá aí, que alegria! Muito bem-vinda, Edilene Frasson, Lucas Moreira, Camila! A linda Camila está conosco aqui também. Vamos só aguardar a doutora Deise, que vai entrar aqui. Só estamos vendo que está com alguma falha aqui na conexão. Só esperar ela ficar ao vivo. Já entrou aqui. Sim. Vamos lá. Então, o pastor Samuel está me auxiliando aqui, porque eu sou meio devagar com essa coisa de tecnologia, hein, gente? Agora. Olá, Olá, doutora Deise, muito bem-vinda. Com muita obrigada. alegria que te recebemos aqui, né, neste grupo para debater esse assunto tão importante, tão relevante para nós, né? Boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui, aceitando esse convite que vocês fizeram. Vamos colaborar com o que a gente puder. Ai, que ótimo. Nós estamos muito felizes, né, com essa oportunidade. Eu acho que está dando um pouquinho de eco aqui. Melhorou? Agora melhorou, agora tá jóia. Sim. Então vamos lá. Iniciar essa live. Nós tivemos muitos pedidos, né? Na verdade, já de muito tempo, que as pessoas vêm falando, vamos trazer alguém para falar aqui na igreja. E aí, a gente, com tantas demandas, não conseguiu preparar esse momento a tempo, né? E nós entramos neste momento de crise, né? Uma pandemia que nos pegou de surpresa, e eu estava mais cedo pensando que, de repente, a gente está vivendo uma pandemia dentro da outra, né? Porque aí entra também agora essa questão aí da depressão, que já era tão debatida e agora parece que ficou muito mais evidente para nós, né? Este tema. Então, doutora, assim, diante de tudo que a gente tem visto e ouvido, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender isso. Eu ouço muita gente dizendo até de frescura, sabe? De manha. Então, o que seria essa depressão? Como que as pessoas conseguem identificar? Então, Letícia, a depressão já é tida, né, nos dias atuais como o maior mal do século, né? A doença que já vem acometendo muito a população mundial antes mesmo desse período de pandemia. E nesse período de pandemia, em que toda a população foi afetada por uma surpresa, né?
não agradável, nada agradável, e tantas outras consequências dessa pandemia foram surgindo na vida de cada um, que exacerbou bastante o número de diagnóstico de depressão e até também de pessoas que estão sofrendo e não são diagnosticadas e nem sabem do que se trata a depressão. Por isso a gente está tentando falar um pouquinho do que se trata essa depressão. A depressão é um transtorno grave, emocional e mental, que está para todas as faixas etárias, tá? Qualquer faixa etária pode ser acometida por esse transtorno. E o que é essa depressão? Depressão a gente pode identificar como um conjunto de sintomas e sinais que vão acometer um sujeito por mais de 2 semanas. E que sintomas são esses? São sintomas de insônia ou qualquer alteração no sono. Pode ser também que alguns pacientes estejam dormindo mais. Vai ter alteração do apetite, vai ter desânimo para a vida, alteração no nível de atividades que a pessoa sempre manteve, fadiga, dificuldade de se concentrar, sentimento de desvalia ou de culpa excessiva também. E pode ter até ideação ou comportamento suicida. Então, a presença de alguns desses sintomas por mais de 2 semanas e esses sintomas se agravando, pode ser diagnosticado como uma depressão. Isso vai variar muito, é claro, porque não só os sintomas são considerados na hora do diagnóstico, né? E sim toda a história desse paciente, porque os fatores biológicos, psicológicos, sociais também afetam para um bom diagnóstico. Então, a depressão é em si um transtorno. E qualquer um pode estar passando por isso. Eu costumo falar que é um transtorno grave que pode comprometer muito a vida do sujeito em todos os seus aspectos, familiares, laborativos, que são relacionados ao trabalho, né? Na carreira da pessoa e até nos relacionamentos. Então, é um transtorno que pode afetar imensamente a qualidade de vida, trazendo um imenso desânimo para o sujeito. Falta de vontade de viver. Sim, então assim, foi citada aí a questão da família, né? Já é uma coisa assim, a família já sendo assim a parte mais próxima do sujeito que está começando a apresentar esses sintomas, às vezes não está tão atenta, né, para essa situação. E aí foi falado, pode começar lá desde criança até a fase adulta, né? Então, principalmente nas crianças, talvez os pais não tenham muito essa percepção. Me parece que até entrando na fase de adolescente, aquela coisa já hormonal da mudança de fase acaba influenciando um pouquinho o comportamento do adolescente. E como que essa família consegue intervir? Como que ela consegue ficar atenta para isso e não deixar isso passar? Né? Às vezes a criança pode estar sofrendo um bullying, ou até um adulto mesmo em ambiente de trabalho, está passando por uma situação dessa. Como que a família, já que está mais próximo, consegue observar essa situação nascendo para que ela seja combatida antes de chegar neste ponto do indivíduo pensar numa possibilidade de suicídio? Essa possibilidade de suicídio geralmente acontece nos estados mais graves, né? E também não é necessário que esteja sempre presente esse sintoma de ideação ou de comportamento suicida. Esses realmente são casos mais graves. Mas a família tem um papel mesmo de observância, tanto nas crianças quanto adolescente até adulto. É a mesma linha de raciocínio. A família pode ajudar a partir do momento em que ela observa atentamente se está havendo alguma alteração, alguma mudança de comportamento desse sujeito, seja criança, adolescente ou adulto. A pessoa sempre teve um ritmo habitual de vida, um comportamento
e já é conhecido de todos os familiares, e de repente esses familiares começam a perceber que a pessoa está mudando. Mudando como? Pode ser através da alteração de sono, pode ser através da alteração de apetite, pode ser não querendo muito convívio social, ficando mais recluso, não querendo mais ir para a escola, no caso da criança, né? Não querendo mais brincar com os amigos, desde a tenra idade. Mais cedo possível, isso pode acontecer. Não dá estar presente quando a pessoa já não tem ânimo para levantar da cama e fazer as suas atividades diárias, além dessas outras alterações, né, de sono, apetite, fadiga, capacidade de concentração. Então, o papel da família é mesmo observar mudanças de comportamento. Porque, às vezes, o próprio adoecido da depressão não consegue perceber muito. Às vezes é mais fácil os familiares observarem. E aí o papel da família entra observando essas alterações. E é claro que essas alterações podem acontecer e a pessoa não estar com depressão. Porque todo mundo vive situações diversas que podem ser acometidas por tristeza e sofrimento. Isso está para todos. A questão é se essa tristeza, esse sofrimento todo e esses sintomas perduram por um longo tempo, de 2 semanas para mais. Se isso acontece todo dia e esses sintomas estão agravando, aí já acende uma lanterna de uma possível depressão. Porque é normal um dia a pessoa acordar triste, sofrendo mais, angustiado por determinada situação, mas é normal também que esse sintoma passe. Quando ele não passa e se torna persistente, aí a gente acende uma lanterna para poder observar melhor o que está sendo, porque pode chegar a uma depressão. Já passei por situações onde pais, né, parentes, irmãos, disseram assim, mas fulano está sempre sorrindo, como que pode estar em depressão? O fato da pessoa não estar apresentando, por exemplo, um sintoma de essa tristeza, essa fadiga, e essa pessoa está, de repente, ali na lida diária, dificulta um pouco a compreensão do outro do que ela esteja passando. Nesse caso, desse indivíduo que ele está tentando levar a vida, que ele não deixou transparecer, de repente tem alguém aqui que está nessa live acompanhando a gente, que está passando por isso. E aí, esse indivíduo, ele percebe que ele está começando a se sentir um pouquinho fora do quadrado, né? No ditado comum. E aí, como tem uma maneira de prevenir que ele chegue numa fase mais aguda, o que ele deve fazer? Às vezes as pessoas estão relacionando muito a solução de todos os problemas com um remédio, mas existe uma outra forma? Que não seja essa medicamentosa, dele prevenir, entrar nessa fase? Então, Letícia, falar de formas de prevenir a depressão é muito complicado, muito difícil. A gente não encontra muito detalhado sobre isso em artigos científicos. A ciência ainda não fala sobre formas definitivas, né, para evitar, para prevenir a depressão. Mas o que a gente pode falar? A gente pode falar de fatores de risco, ou seja, aquilo que pode gerar uma depressão, né? Que tem histórico familiar, né? Questão genética, porque também tem o fator genético da depressão, o histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, às vezes a pessoa sofre de uma síndrome de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser um estresse crônico, que vai acometendo a pessoa até chegar a uma depressão, uma ansiedade crônica, disfunções hormonais, principalmente nas mulheres, também costumam desenvolver uma depressão. Às vezes o excesso de peso, sedentarismo, uma dieta desregrada, uma alimentação inadequada, e até vícios de cigarro, álcool e outras drogas. Isso tudo são fatores de risco. Então, a gente conhecendo esses fatores de risco, o que a gente pode pensar em termos de prevenção? Fazer uma atividade física constante e regular.
cuidar de uma boa alimentação, para que tenha todos os nutrientes necessários para a sua saúde, evitar, né, o estresse crônico, a pessoa que está em um ambiente de trabalho, um ambiente familiar que está muito estressante, a pessoa tem que encontrar mecanismos, né, de aliviar esse nível de estresse, porque o estresse é um outro fator que muitas vezes a pessoa pensa que ele é sempre maléfico, mas não é. O estresse, muitas vezes, ele é necessário, né, para que a gente tenha ânimo para viver, para desenvolver nossas atividades. A questão é quando ele se torna crônico, porque aí você já entra em uma disfunção biológica, orgânica, em que vai haver uma produção maior de um hormônio, o cortisol, e que vai trazer alterações em todos os outros hormônios, causando até mesmo a depressão. Então, conhecendo esses fatores de risco, a gente pode cuidar dessa maneira, evitando esse contato com problemas constantemente, fazendo uma boa leitura, fazendo um esporte, praticando um hobby, alguma coisa que a pessoa goste para aliviar, né, os problemas um pouco, tentar aliviar um pouco os problemas e não ficar sofrendo tanto. E aí a gente pode pensar nisso no caminho de uma prevenção, mas também não é garantia que fazer tudo isso a pessoa vai conseguir prevenir. Sim. Exatamente. É como a questão de uma doença física em que a pessoa ela pode se prevenir de alguma forma, mas não garante que ela irá desenvolver aquele problema, que ela não irá, no caso, né, desenvolver aquele problema. Ela não irá. Né? Exatamente. Há algum tempo atrás, eu estive lendo o Dr. Augusto Cury, onde ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E eu fiquei pensando assim, como que essa geração está tão conectada que às vezes não percebe algumas coisas, né? A gente vê, às vezes, histórias de pais onde os filhos acabam se acidentando porque os pais estavam muito conectados. Até que ponto que essa interação com esse mundo acaba afetando o indivíduo nessa questão da ansiedade que vai acabar gerando essa depressão, causando estresse, né? Porque às vezes aquele sentimento de estar vendo ali, parece que a vida de todo mundo é tão perfeita, né? E aí a minha não é, e isso vai atenuando esse estresse. Até que ponto que isso pode interferir? Isso é um ponto muito importante que você traz, Letícia. Isso interfere muito, por quê? As pessoas costumam postar nas redes sociais só o belo da sua vida, o que é bonito, o que é belo. Ninguém vai para uma rede social, eu pelo menos nunca vi, alguém ir para uma rede social ficar falando das suas mazelas, dos seus sofrimentos. E aí, como tem esse vício de usar as redes sociais para mostrar um corpo belo, mostrar uma viagem maravilhosa, mostrar sucesso na carreira. Isso passa para aquele que está assistindo que a vida é perfeita para aquele que está mostrando. E aí quem está assistindo começa a se indagar. Por que a vida de todo mundo, porque esse todo mundo, entre aspas, é quem ele vê nas redes sociais, por que a vida de todo mundo é maravilhosa e a minha não é? E aí ele começa a cultivar um sentimento de menos-valia. Ou seja, a grama do vizinho é linda e a minha é péssima. Isso começa a alterar, né, as emoções dele, os pensamentos dele, achando que ele não vale nada, que todo mundo consegue. E isso altera imensamente em termos biológicos, emocionais e psicológicos. Porque o próprio sujeito que está assistindo essa maravilha toda que a gente vê nas lives, ele começa a cobrar. Né? Cobrar que ele tenha, que ele alcance tudo aquilo que todo mundo está alcançando. E as cobranças são imensas. As cobranças são imensas do próprio mundo moderno, pós-moderno já, né? As cobranças são imensas. E aí esse pobre coitado, entre aspas, se vê nessa posição e acha que o outro tem tudo e ele não tem nada. Então tem dois lados. Ou ele vai se sentir a pior das pessoas, porque ele não alcançou aquilo, ou ele vai buscar correr na vida dele
aumentar a carga de trabalho, conseguir mais outro emprego, correr até conseguir tudo aquilo que o outro Para conseguiu. alcançar. E Sim. aí o que vai gerar? Uma sobrecarga de trabalho, estresse crônico, insatisfação em outras esferas. Ele já não vai ter tempo para convívio familiar, porque ele está correndo atrás de alcançar aquele objetivo material, né, que está sendo posto. Então, essa questão das mídias sociais alteram muito. São bem prejudiciais, sim, porque há essa comparação. Sim. E é interessante que a gente está vivendo um momento propício para isso. Né? A gente está vendo o aumento do desemprego, muitas pessoas falindo, né? Então, assim, isso já gera essa ansiedade, e aí você vai para uma rede social e vai acompanhar aquilo ali, e parece que o mundo caiu para você e para os demais está tudo muito perfeito, né? E aí essa ansiedade caiu aqui. Essa ansiedade vai aumentando, né? Levando esse indivíduo. Esse momento me faz lembrar disso. Esse momento que a gente está vivendo, onde algumas pessoas estão tendo que ficar praticamente enclausuradas. Eu preciso falar um pouquinho nesse momento da minha casa, por exemplo, né? Meu marido não pode sair de casa. Quem conhece sabe que ele tem um problema crônico e ele não pode se expor. Então, quem acaba saindo para resolver alguma coisa sou eu. Mas em determinado momento eu percebo que ele já está em aflição por só ver paredes, né? Claro. Então, e aí as famílias estão vivendo isso, muitas famílias estão vivendo isso agora. E aí você percebe, assistindo nossa live aqui, que está sim se encaixando nisso, nessa situação aí de depressão. Como que faz? Qual é o primeiro passo que deve ser tomado rumo a resolver este problema? Desse indivíduo para ele se sentir também apoiado. Então, o primeiro passo é o próprio indivíduo começar a prestar atenção nos sintomas que surgem. Só que às vezes isso é difícil para quem não tem mais aquela questão do autoconhecimento, de prestar atenção em si mesmo, nas mudanças que ocorrem. Para alguns isso ainda é muito difícil. Então, entra o papel da família, de observar essas alterações de sintomas. Então, o primeiro passo para buscar uma ajuda é reconhecimento da presença de sintomas, pela própria pessoa e também por familiares ou amigos. Em seguida, a própria pessoa aceitar que está com a presença desses sintomas, que algo diferente está acontecendo na vida, para, então, aceitando buscar ajuda. A depressão, ela tem 3 graus. Tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave ou persistente. Então, é importante que às vezes comece no nível leve e a pessoa não dá muita importância. Quando ele começa no nível leve, o próprio fato de um acolhimento da família não fazer os julgamentos de que é frescura, como você falou no início, que é frescura, que é preguiça da pessoa, porque a pessoa está querendo ficar mais em cima de um sofá, de uma cama. É muito mais útil o familiar conversar com essa pessoa, falar que está percebendo a alteração, o que está acontecendo com ela e dar voz para que essa pessoa fale. A família oferecer uma escuta, o amigo oferecer uma escuta para esse que está sofrendo. A partir daí, esse familiar, o próprio sujeito falando, vai percebendo o grau que está. E, às vezes, só uma escuta do familiar e de amigo não resolve. Aí vai precisar de uma escuta de um profissional. É hora, então, de procurar um psicólogo. Tá? Nesses casos mais leves e moderados, só uma psicoterapia, muitas vezes, já é eficiente. Só que realmente tem graus de depressão, né, que é o grau grave ou persistente, que só a psicoterapia já não resolve, já não dá conta. Porque, às vezes, o adoecido da depressão, ele não consegue nem ir procurar um psicólogo. Porque para ele está na condição insuportável de viver. Ele não consegue sair de casa e procurar uma ajuda. Aí, nessa hora, precisa também um apoio da família ou de amigos
para que ele procure um profissional da psiquiatria, um médico psiquiatra. Por quê? Quando o sujeito é cometido pela depressão, está nesse estado grave, em que não consegue nem se levantar e buscar ajuda, pedir ajuda, ou atender a solicitação de um familiar para ir buscar uma ajuda, ele precisa entrar imediatamente com a medicação. Porque a medicação em si vai trazer a possibilidade desse paciente se recuperar, admitir essa necessidade de tratamento, e é a medicação que vai fazer isso, porque a medicação, o antidepressivo, vai atuar nos neurotransmissores, trazendo mais bem-estar para a pessoa. Mas é importante também falar que não é no primeiro dia, nem no segundo dia, nem na primeira semana de um tratamento com antidepressivo que a resposta acontecerá, que o paciente já vai conseguir ver uma melhora. Essa medicação antidepressiva, ela demora, às vezes, 3 semanas, até 4 semanas para surtir efeito. Então, é preciso também que o paciente persista e não desista do tratamento. Porque se ele faz o uso 1 semana, 2 semanas, e fala assim, ai, esse medicamento não está fazendo efeito nenhum, vou parar. Isso é péssimo. Péssimo porque vem ainda mais forte a depressão. Os sintomas apresentam ainda mais fortes. Então, é preciso persistir, tomar medicação, porque a medicação é sempre prescrita por um psiquiatra. Isso é o ideal. Essa medicação vai trazer alteração nesses neurotransmissores, trazendo bem-estar, a ponto do paciente começar a ter uma luz de reconhecimento da sua condição e até então procurar uma psicoterapia. O que eu costumo dizer, Letícia, é que o medicamento antidepressivo, ele não cura depressão. Sim. Ele é um paliativo para ajudar o paciente a sair daquela condição grave que se encontra, de prostração, de desvalia, de falta de vontade de viver. Então, o remédio vai ajudar para o paciente sair dessa condição que está e aceitar ir para uma psicoterapia. Porque o que pode curar uma depressão é a psicoterapia, é o atendimento com psicólogo. Porque é através da fala a única possibilidade de levar o sujeito na direção de uma cura. A cura é prometida? Também não é prometida. Não temos garantia da cura. Mas é a única possibilidade de caminhar na direção dessa cura é através da fala. Uma fala direcionada, onde vai ter um profissional que vai fazer pontuações, né, vai ajudar na elaboração das questões desse sujeito. Que esse sujeito vai falar, às vezes, coisas que não dá para falar com outras pessoas. Certo? Então, é nesse sentido que caminha o procedimento para um tratamento. Sim, e às vezes até em procurando alguém que não seja o profissional da área, ele pode estar prejudicando ainda mais a sua situação, agravando aquele quadro, ouvindo coisas que de repente não deveria estar ouvindo, né? Exato, porque acaba ouvindo coisas que não são adequadas. Sim. Ah, tenha força, você vai conseguir. E o sujeito adoecido não vai conseguir. Então, ele vai se sentir ainda mais frustrado, porque tem um amigo, um familiar, um conhecido que está falando, nossa, você consegue, vai lá. E o sujeito não consegue, ele vai se sentir como? Verdade. Que ele não vale nada, que ele não consegue nem sair da doença dele. Então, não é dessa ordem, entende? Sim. Essa parte que foi falada a respeito da ajuda de um psiquiatra também, eu vejo assim com muita importância, porque as pessoas têm um certo medo, um certo pavor de procurar esse profissional, muito preconceito, essa é a palavra. Mas a gente tem que ter a humildade de entender, né? Porque se a gente pode procurar um médico especialista em tudo, por que não nessa área? Né? Exato. Se você tem problema cardíaco, vai procurar um cardiologista e, em alguns casos, vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Sim. Tem problema de pressão alta, diabetes. Você não vai tratar? Por que não tratar das doenças que acometem a mente, as emoções? Sim. É da mesma ordem, da mesma necessidade. E há muito preconceito mesmo. Costumam achar
que psicólogo, psiquiatra é médico para doido, entre aspas. Isso, a gente ouve muito isso. Mas não é isso, é puro preconceito, pura falta de conhecimento, de informação. O psiquiatra e o psicólogo são profissionais que estudaram, se dedicaram ali para ajudar, têm conhecimento da ciência, para ajudar esse sujeito a sair do sofrimento. Então, não é para ter preconceito. Tem preconceito quanto à medicação. Muitos acham que medicação psiquiátrica, receitada por um psiquiatra, vai causar dependência. Sim. E que o sujeito, uma vez iniciado o tratamento, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Não é assim. Pode haver casos em que vai ter que tomar para o resto da vida. O resto da vida é muito tempo, né? Eu não gosto de falar nessa questão de resto da vida, de tratamento contínuo, né? De utilização contínua para sempre de medicação. Mas o profissional, que é o psiquiatra, que é o profissional que vai poder medicar, é o único que pode, o psicólogo não medica. Então, o psiquiatra vai fazer um acompanhamento adequado, vai avaliar a dosagem, o tipo de medicação, e cabe ao paciente seguir a orientação médica. E também não é ir uma vez a um psiquiatra e não voltar mais, e conseguir aquela farmácia que vende medicação sem receita médica, que a gente sabe que isso existe, e aí o paciente vai lá e compra a sua medicação e faz uso como bem quer. Não. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso mais atrapalha do que ajuda no tratamento da depressão. Uma medicação tomada de forma errada pode mais prejudicar do que ajudar. Então, por que eu estou dizendo isso? É necessário fazer um acompanhamento constante com o psiquiatra quando chega nesse nível de necessidade, nesse grau de depressão. Não é ir uma vez, você vai uma vez, aí o médico vai te orientar se você tem que voltar com 1 mês, com 15 dias, ou com 2 meses, e seguir a orientação e voltar. Porque o médico vai ouvir do paciente como está sendo a resposta dele ao tratamento e vai fazer os ajustes. Se vai aumentar, se vai diminuir. Os ajustes só podem ser feitos pelo médico psiquiatra. Sim, nem compartilhar o remédio, né? Ah, você está sentindo isso aqui, né? É uma coisa que a gente brinca, mas que a gente vê muito, né? Essa situação acontecer. Exato, isso totalmente inadequado, porque as depressões, elas não são as mesmas de um para outro. Uhum. Né? Elas variam, os sintomas variam, e cada sujeito é único, tem a sua própria subjetividade. Não quer dizer que o remédio que funcionou para um paciente vai funcionar para outro, de forma alguma. Uma depressão nunca é igual à do outro. Por isso, é necessário fazer o acompanhamento e não aceitar, dividir, compartilhar medicações, né? Ela não vai para todo mundo. Sim. Aí a gente iniciou a conversa falando em prevenção, né? E aí foi citada a questão, né? Você falou muito sabiamente a respeito de alimentação, atividade física, né? E de hobbies, né? E aí eu gostaria de incluir nesse rol e saber a sua opinião a respeito. E o exercício da fé, ele pode ajudar de alguma forma? Sim, nós temos comprovações científicas já, vários artigos científicos, que comprovam a eficácia da fé no tratamento de diversas doenças. Então, também a depressão também é uma doença. Então, vai se enquadrar da mesma forma. Né? A fé, a oração, a fé, ajuda nesse tratamento. Então, eu concordo com esses artigos que já estudaram, pesquisaram sobre isso, comprovaram essa eficácia. E, nesse sentido, ele facilita o trato com a depressão. E penso que a oração, ela é seguramente uma força curadora. Ela é seguramente uma força curadora. Independente da religião que a pessoa tenha, mas a fé, a oração, ela tem esse poder, sim. Agora, o que não pode
é cair naquela esparrela de achar que só a fé e a oração vai curar. Sim. Porque há pessoas que entram nessa crença e aí muitas vezes veem que pioram o seu quadro. Está lá, entregue a sua fé, orando constantemente e não consegue sair. E aí depois vai começar a nem acreditar na sua fé. Mas não é dessa ordem. Né? A gente tem que utilizar a fé, sim, a oração, sim, porque elas são eficazes, mas não pode mergulhar num desespero e num desânimo quando o resultado não vier. Tem que conciliar a fé, a oração com o tratamento. Tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Mas a fé tem seu valor, sim. Muito interessante essa fala, porque a gente, indo para esse lado religioso, a gente vê que o próprio Jesus, em determinado momento, ele se usou de artifício para fazer algum milagre, né? Um cego que ele fez uma laminha e passou no olho. Ou seja, dentro da religião protestante, a figura de Jesus é muito importante e nós sabemos que para ele basta só uma palavra, ele não precisaria usar aquilo ali, mas eu entendo que ele deixou para a gente ali uma demonstração de que quando a gente pode, a gente deve sim usar de artifícios aliados à fé para a gente solucionar um problema, né? Claro. Então, Sempre aliado. essa questão é muito interessante. Então, você já disse que a gente não pode nunca compartilhar o remédio, isso é muito importante as pessoas compreenderem, né? Nem indicar para um colega, use tal remédio que me fez bem, e não é assim que funciona. E nessa fala, né, você citou também que cada um tem uma característica, né? Então a gente já mata aí aquela questão de que, eu fiz tal coisa para me curar e resolveu, vai lá e faz também. Então, cada um precisa ter um norte, procurar o tratamento para si, não se igualando ao outro. De repente, o tempo de tratamento vai ser diferente de um para o outro, não é assim mesmo? Exatamente. O tempo vai ser diferente, o tipo de tratamento vai ser diferente. Depende de cada caso. Como eu falei lá no início, cada sujeito é único. Se cada sujeito é único, vai ter dosagens diferentes, tipos diferentes, horários diferentes para tomar. Às vezes a gente encontra pessoas conhecidas aí que tomam as mesmas medicações, mas um fala assim, nossa, meu médico passou para tomar à noite. O outro, eu tomo essa mesma medicação, mas tomo de manhã. Isso não é por acaso, isso não é de forma aleatória. Sim. O médico que passou isso sabe o efeito dessa medicação, a combinação que faz com mais de uma medicação, o efeito que ele vai obter tomado à noite, tomado ao dia. Então, é de acordo com cada caso. Realmente não pode compartilhar. Não dá para dizer, seu médico, vai em outro médico, seu médico não sabe o que está fazendo, porque eu tomei daquela forma, então você está tomando errado, né? Então tem que ter essa compreensão. Tem que ter essa compreensão. E aquela história também, né? Eu costumo falar para os meus pacientes assim, como todas as profissões, a gente tem que ter também cuidado com o profissional da saúde mental que a gente vai procurar. Sim. Porque, como em todas as profissões, existem profissionais e profissionais. A gente vai encontrar, né, psicólogos, psiquiatras, que são mais cuidadosos com o uso da medicação. Outros vão passando exagero de medicação, muitas vezes. Então, é sempre ter uma cautela. Se foi no primeiro, não sentiu muita confiança, não gostou, não teve empatia ali, não gostou do que o médico falou, vá em outro, consulte outro. Né? Escute uma outra opinião. Sim. Até encontrar aquela que dá certo. Não é fácil, não. Então, doutora Deise, a gente pode dizer que existe uma luz no fim do túnel para esse indivíduo? Claro, claro que existe. Com certeza, a ciência, ela avança cada dia, ela vem nos trazendo boas respostas, né? No que tange ao tratamento das doenças, inclusive da depressão. O tratamento ele deve ser entendido de uma forma assim, globalizada, sabe?
levando em consideração o ser humano como um todo, incluindo as dimensões biológicas, psicológicas, sociais. Então, com uma boa observação de si mesmo e o reconhecimento da presença de sintomas, de sinais e sintomas, e, consequentemente, o reconhecimento da perda de uma qualidade de vida, você pode, então, ficar aberto ao oferecimento de uma ajuda, ou você mesmo pode pedir ajuda e aceitar ser ajudado. Então, sim, há casos, muitos casos de bons resultados com acompanhamento, seja psicológico ou com medicação, que a pessoa sai desse quadro, sim, e consegue recuperar a sua qualidade de vida, consegue se inserir novamente no mercado de trabalho, nas relações sociais, nos vínculos familiares, conseguem reestruturar aquilo que perdeu quando estava adoecido. Então, há, sim, luz no fim do túnel, com certeza. Que bom, que bom. É bom ouvir isso. É um alento em meio a tantas notícias ruins, né? Devastadoras. Tanta gente neste momento perdendo ente querido, né? Passando por situações que às vezes encaminham para essa depressão. Então, saber que aqui nós falamos que a família pode sim ajudar e deve ajudar, né? Não julgar simplesmente, sem antes compreender, sem antes ouvir o que aquele indivíduo está passando, né? Nós aqui temos uma preocupação muito grande, né, com essa situação. Dentro de um gabinete pastoral, a gente percebe que às vezes as pessoas têm certa dificuldade. Isso nos motivou a fazer essa live, né? Tentar ajudar de alguma forma, mesmo que nesse momento um pouquinho distante, né? Mas fazer com que todos compreendam que a gente pode sim tratar, que a gente pode sim ajudar da maneira correta, né, as pessoas. Exatamente. E é bom também mencionar aqui, assim, que não é qualquer sintoma de tristeza e sofrimento que a gente vai diagnosticar como uma depressão. É preciso estar atento, porque é uma linha tênue, Sim, tá? Entre apenas uma tristeza e um sofrimento para uma depressão. Não é todo mundo que está triste ou está sofrendo no momento que vai estar com depressão. Então, tem que observar isso e ver o período que isso está permanecendo. Tá? Quando passa de 2 semanas, e às vezes entra aí mês, a pessoa não sai daquilo ali, aí já começa a prestar uma atenção maior. Tá? isso é Então, essa mesmo. escuta, esse olhar é muito pertinente, muito importante. Sim. Nós, neste momento, doutora Deise, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui, né? Muitas pessoas mandando aqui suas mensagens, né? Corroborando com aquilo que tem sido falado aqui. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão compreendendo isso. Porque já há um tempo atrás existia, assim, essa repulsa em falar no assunto. Parecia que se eu tocasse no assunto, aquilo ali iria crescer, né? Iria se ampliar. E não, é um assunto muito importante de ser falado, assim como toda enfermidade precisa ser tratada por bons profissionais, né? E a gente saber que é possível ajudar o nosso próximo é muito importante. Às vezes tem alguém aí do outro lado que tem um amigo que esteja passando por uma situação parecida, né? Um parente. Agora você já vai saber que você pode sim ajudar de forma efetiva, né? Encaminhando, ouvindo primeiro, depois encaminhando essa pessoa a um tratamento com um psicólogo, né? Como que as pessoas vão saber que esse psicólogo ele realmente está credenciado? Como que eles vão buscar essa ajuda? Então, vai ter que procurar, né? Psicólogo, você pode procurar nas redes públicas, que são nas unidades de saúde, costuma ter. Apesar de ser muito difícil, a gente sabe, Sim, conseguir esse atendimento. E tem serviços
através de plano de saúde, serviços particulares. Que já encaminham. Exatamente. Às vezes até um clínico geral ou um especialista médico de outra área vai conseguir, às vezes, reconhecer que aquele paciente está com sinais de depressão e podem encaminhar para o psicólogo. Então, é essa forma. E em termos de credenciamento, né, é claro que o profissional tem sempre que estar registrado no seu conselho, federal, regional, e tem que ter a empatia também, né? Tem que tentar, experimentar e ver. Se não foi bom, troca. Sim. Doutora Deise, eu gostaria de, nesse momento, aproveitar, então, já falando nisso, né? Gostaria que você deixasse seu contato para quem aqui da região de Vitória, Grande Vitória, que quiser te procurar, que te ouviu aqui, gostou e gostaria de tentar esse tratamento. Pode deixar seu contato. Tá joia, ó. Meu contato é o telefone 999 340475. Eu atendo na Enseada do Soar, ali na rua lateral da Assembleia Legislativa, em frente ao Shopping Vitória. O nome da rua é Rua José Alexandre Buais, 190, sala 518, edifício Master Tower. E só ligar direto para o meu celular que a gente pode estar agendando o horário. Fique à vontade, se for necessário. Eu não tenho palavras, eu quero agradecer em nome do pastor Samuel, de toda a diretoria da igreja, né, a sua participação aqui, que foi para nós muito relevante, muito importante. Eu quero agradecer também a todos que estão participando aqui dessa live hoje, né? A próxima live será anunciada pelo pastor, não sei ainda o tema, ele vai passar. E essa live ela foi apresentada pelo Departamento de Eventos da igreja, com o apoio da diretoria da igreja. E muito em breve, no final, na última sexta-feira do mês, teremos aqui uma pedagoga falando sobre educação cristã, também um tema muito importante. Então, eu já quero agradecer a todos vocês, desejar uma noite maravilhosa, né? E me despedir aqui, não esgotando o tempo comprometido. A última vez esgotei o tempo, dessa vez deu tudo certo. Doutora Deise, muito obrigada, um abraço de toda a nossa igreja, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia. Quero agradecer também ao Samuel a oportunidade de estar trazendo mais conhecimento, mais informação. Porque, como eu também falei no início da nossa live, conhecimento e informação é fundamental para que a pessoa consiga conhecer um pouco mais, né, sobre esse assunto e ficar tão desesperado quando isso acontecer, porque é possível em qualquer faixa etária, ninguém está livre disso, mas também não é o fim do mundo, há solução, há luz no fim do túnel. E é importante também, eu quero deixar uma mensagenzinha assim no final, que é importante enxergar a depressão assim como um pedido de socorro, um grito da alma, né? Quando a pessoa chega no estado extremo de sofrimento e acaba cometido por uma depressão, enxergar isso como um grito da alma e um pedido de socorro. A depressão ela vem como um recado para que a gente possa entender alguma coisa, né? Ela deseja assim nos convidar a questionar nossos parâmetros de vida, a visualizar o segredo da vida com novos olhos, sob nova perspectiva, a gente fazer mudanças nas nossas vidas. Então, é para ver a depressão como um bicho-papão. Então, sim, há possibilidades, sim, de cura. Maravilha. Essa é realmente Muito obrigada pela oportunidade, Letícia. Nós é que agradecemos. Foi um grande prazer para nós, viu? A joia. Deus, uma boa noite. Boa noite a todos. Tchauzinho. Tchau.